Ah, complicado, complicadíssimo. Complicadíssimo. Acho que eu vou no modo... velho. Modo tradição. O que vai rolar. O que vai rolar. Então, pessoal, como havia comentado com vocês, hoje nós reservamos o dia para bater um papo aí sobre o TOEFL, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo aí sobre o TOEFL. Convidei o professor Douglas Barbosa, que junto com o Léo Porto são os responsáveis pela preparação dos nossos atletas aqui no CT de Jundiaí. Temos também a professora Luana, que é a responsável pela preparação dos atletas lá no Rio de Janeiro. E em breve também faremos um bate-papo com ela e outro bate-papo com o Léo, beleza? Então se apresenta aí, Doug. Fala aí pro pessoal um pouquinho. Bom, é difícil, cara, esse negócio, essa dinâmica de internet, né? Você é louco. Viu? Modernidade, né? Nossa, você é louco, velho. Bom, já que o Gui já me apresentou, sou o Douglas Barbosa, tô aí com ele junto no projeto do Na Gringa, vai fazer já um ano? Quase um ano já. Quase um ano já, né? E sou o principal responsável aí pela preparação do TOEFL, né? O Léo tá com a gente também, mas ele é mais a parte gramatical, que também é importante, mas esse é assunto para depois. E é isso, foi uma satisfação estar aqui com o meu parceiro de longa data, o Gui. E vamos aí, trocar uma ideia. Show de bola, show de bola. Pessoal, hoje a gente vai separar aí a live basicamente em 2 ou 3 papos, beleza? O Doug vai falar para vocês realmente sobre as provas, sobre as sessões da prova, vai passar aí algumas dicas e a experiência que ele teve e que ele tem aí dando aula e inclusive depois, quem tiver interesse, a gente vai separar alguns materiais ou dar algumas dicas de materiais de graça que vocês possam consultar para estudar. Existem alguns canais aí no YouTube bastante bacanas para passar conteúdo, e eu vou entrar um pouquinho com a parte mais de processo do intercâmbio esportivo. Para que serve o TOEFL? Quando você fala em intercâmbio esportivo, qual é o processo do admissions? Um pouquinho sobre escala de notas, o que você deve esperar em diferentes níveis universitários, beleza? Agradeço aí todo mundo que está com a gente nessa manhã de sábado chuvosa, pelo menos aqui no interior de São Paulo tá uma chuva desde ontem à noite, a coisa tá osso de verdade. Então vamos começar aí. Doug, palavra é sua, bate um papinho aí com a gente, fala o que o pessoal precisa saber sobre essa prova, que eu vejo que muita gente morre de medo do TOEFL, e eu vejo assim que depois de um tempo de preparação, depois de conhecer a prova, ela fica um pouquinho menos assustadora, né? O que você tem para falar pra gente? Bom, na verdade, já para começar, é o seguinte: o TOEFL ele é completamente diferente de qualquer uma prova de idioma, assim, né, vamos dizer. Porque é o que a galera tá acostumada, é o quê? Aquela provinha de escola, que é normal. Faz aquele áudio, né? Mas o áudio é aquele famoso listen to the conversation, né? What is the name of the person? Não tem nem comparação. O que acontece é o seguinte: o TOEFL é um teste de proficiência, como o IELTS, como o TOEIC, como vários outros testes aí. E ele cobra muito do aluno as 4 habilidades, né? Tanto reading quanto listening, writing e o speaking, né? Que são a leitura, a audição, a fala e a escrita, né? É uma prova longa, uma prova que dura aí pelo menos 4 horas, né? Se o cara der sorte, dura 4 horas. Se o cara der um azar, dura 4 horas e meia. Então é bem complicado mesmo, galera. É uma prova muito diferente. É uma prova que, assim, não adianta você ser um guru do inglês, cara. Você ser, o cara é doutorado, o cara é mestre do idioma e não saber como é que é a prova, tá? Ele é uma prova que, assim, outra coisa que é muito complicada também são os assuntos que tem. Porque, assim, a gente tá acostumado com, sei lá, falar sobre vacation, né, sobre nossas férias, sei lá, o que a gente gosta, música, o que a gente gosta. Mas são familiares, né? Mas o TOEFL não é assim, não é familiar. O TOEFL vai te dar astronomia, vai te dar artes, vai te dar biologia, vai te dar... Entendeu? Quando eu fiz a prova, eu tive que falar de dinossauro. Então,
Então, quando eu fiz isso faz um tempo já, eu falei psicologia. Não tem muito... It doesn't make sense. At all. Então é bem complicado, Mas é aquela história, né? Que como você falou, o cara que sabe, o cara que vê, o cara que correu atrás de saber como é que é a prova, treinou a prova incessantemente, não importa quanto tempo leva, esse cara tá bem mais preparado do que um cara que, sei lá, já é formado, já trabalhou com inglês, enfim. Eu vejo muito que eu, pelo menos pela experiência que eu vejo hoje com vocês na preparação, inclusive a minha preparação que eu fiz na época de ir para os Estados Unidos, eu vejo que é um tanto quanto parecido com provas de vestibular assim do Brasil. Você pode manjar muito do assunto. Só que se você não conhece a dinâmica daquela prova, por exemplo, o Enem, se você não conhece as estratégias para ir bem no Enem, ainda mais que é uma prova longa, se você não sabe as estratégias de como passar por sessão, como se dar bem no speaking, como se dar bem no reading, a prova se torna mais assim, cansativa do que deveria ser, e como você está cansado, a prova vai ficar ainda mais difícil do que deveria ser. Essa acho que é um pouquinho da experiência, pelo menos que eu tive como aluno quando eu fiz a prova em 2012. Então, é isso mesmo. E assim, é uma prova que preocupa muito a galera também por causa do preço dela, né? Ontem eu pesquisei, inclusive, ele aumentou já do ano passado para hoje. Hoje já está custando $215. Se for convertendo aí, dá 860 Bolsonaros, então é bem... É complicado. É caro, então o próprio aluno já vai com... Um aluno ou qualquer outro aplicante, né, da prova, o candidato, ele já vai com baita pressão nas costas. E é isso que você falou, o cara que, por exemplo, molecada aí de 18 anos, uma galera aí que tá entrando também, que já tem uma idade já pra fazer o Enem e tudo mais... teoricamente é ainda mais preparado do que o cara que já terminou a escola faz tempo, como nós dois. Com certeza. Entendeu? Porque a gente não tá acostumado a fazer 4 horas de prova, essa galera tá. Eles fazem aqueles simuladão que geralmente as escolas... De ensino médio. O ensino médio das escolas tem. Então eles já estão, entre aspas, mais preparados. E é isso que você falou, cara. A palavra-chave pro TOEFL é estratégia. Não tem outra palavra que não seja estratégia. Eu acho que também isso que você falou conta muito a pressão que às vezes a pessoa leva do ambiente externo para a hora da prova. Isso é outra coisa que vocês aí que vão fazer a prova, vocês devem ficar muito atentos e tentar fugir disso do melhor jeito possível. A gente sabe que a prova realmente é uma prova cara, não é uma prova barata, $215 aí é pesadinho. E também tem muito da pressão de assim, cara, eu recebi a proposta daquele college e vamos dizer que aquele college ele me pediu 61 de nota. Então fora o preço, você fala, nossa, eu tenho que tirar 61. Vocês ficam pensando, às vezes muita gente que vai fazer a prova, que já conversou comigo, fala, caramba Gui, eu já fui com aquela pressão de que eu tinha que tirar aquela nota e acabei indo mal por isso. Então é outra coisa que vocês devem começar a treinar para sair essa ideia aí de... Poxa, eu vou levar a pressão porque eu acho que a pressão vai me ajudar, né? Pressão não ajuda nem no esporte, não. É complicado. Você vê quanto cara fera que na hora de bater um pênalti roda, que não é acostumado. Como o Gui já funciona também esse negócio de 61, por que ele falou isso aí? Porque o TOEFL, o máximo que você tira é 120. Mas 120, cara, uma pessoa que eu conheço não, né? Mas na internet tem uma moça... O canal dela chama Língua Marina, inclusive, depois a gente manda pra vocês aí. Ela tirou 117. Então, assim... Manja pouco. E assim, pra você tirar os 60, que a gente fala, 50%, é tranquilo. É o que eu falo pra molecada quase toda aula. Não foca nos 60. Foca nos 90, nos 100. Por quê? Quando você foca nos 60 e você tira, sei lá, 55, a frustração que você tem é decepcionante, é frustração. Você é frustrado. Agora, se você vai no 90, só que você consegue tirar os seus 60, já você fala, não, mas consegui fazer o que eu queria. E não significa que, se você tirou 60, 50, não significa que você é ruim. Muito pelo contrário. Significa que na hora da prova aconteceu alguma coisa, inclusive aconteceu com os nossos alunos lá, que ele foi fazer o listening, e o cara começou a berrar no speaking do outro lado. Sim, o lugar do teste é uma várzea. Todo perdão aqui porque eu tô em várzea, mas a gente vai falar disso também. É bem desorganizado, mas isso, enfim. Então por que a gente tá falando isso?
Também a ordem das provas, eu já vi com diversas pessoas, ela é randômica. Então, por exemplo, pelo que eu lembro, eu fiz reading, writing, depois speaking e o listening por último. O listening por último pra mim foi o que quebrou, porque na época acho que eu tirei 85, 80, coisa eu não lembro. Mas me quebrou por quê? Porque eu já tava cansado. E pra quem não sabe, o listening do TOEFL não é 30 segundos. Não são 20 segundos de uma conversa entre dois amigos na universidade, sabe, rapaziada? Na universidade. Não é. São 3 minutos e meio. Ah, mas não é muito tempo. Manda um áudio no WhatsApp de 3 minutos e meio. Ou, eu paro, juro, me manda mais de 1 minuto, eu paro nos 30 segundos. Exato, cara. E de novo, é falando sobre Freud. Outra coisa que vocês têm que se acostumar, é uma dica aí. Vocês vão começar a treinar o listening do TOEFL, começa a treinar com um fone horrível e desconfortável. Faz isso. Você tem aqueles Beats, se você tem sei lá, um fone top, confortável, esquece. Busca aí o fone que você tiver menos qualidade de som e que seja menos confortável. Não tô falando que necessariamente será assim. Só que você já tá se preparando aí pro pior cenário. Exato, certo? Porque, até com todo perdão a marca, que eu vou falar o nome de marca aqui, né? Hashtag paga nós. Sabe aqueles da Multilaser que custa R$5, R$8? Que E você compra 3. E você compra 3? É esse, cara. Porque infelizmente você não vai fazer numa cabine isolada, né? Você não vai. É como se fosse aquelas cabines de telemarketing. Com certeza. Aquelas cabines de telemarketing. Você vai ouvir o cara do lado, você vai ouvir o cara da frente, você vai... Enfim. É muito complicado. Não, e outra coisa importante de se falar, puxando um pouquinho novamente sobre as notas, agora falando um pouco da parte de admissão, que é o que é a minha área aqui na gringa, é a parte que eu comando e trabalho. Eu vou falar para vocês os níveis que geralmente existem de exigência. Existe exigência 0 do TOEFL, uma faculdade que não tem a nota mínima no TOEFL. Só que como que funciona isso? Você vai ter que fazer o TOEFL normalmente e a faculdade ela terá um curso que chama ESL, English as Second Language. É um curso intensivo de inglês que quando você chega na universidade você precisa passar por isso. É como se fosse uma aula extra que você precisa ter nota para depois de terminar esse ESL, você consiga aderir e consiga entrar nas aulas normais do curso que você faz. É interessante você entrar no ESL? Eu digo assim, eu tenho um sonho do caramba de ir jogar bola e estudar por uma universidade. Infelizmente eu não consegui me preparar no inglês, apareceu essa ideia agora do intercâmbio esportivo, eu nunca estudei e eu recebi uma proposta de bolsa maravilhosa para ir agora em agosto. Você não vai ter tempo, só se você for o gênio do gênio do gênio, um cara que nunca nasceu antes, para aprender inglês em 3, 4 meses para fazer a prova e conseguir. Por que eu falo 3, 4 meses? Apesar da temporada começar só lá em agosto, as provas geralmente são feitas em março, mais tardar abril, por causa de todo o processo de admissão, né? Porque a nota precisa chegar na universidade, eles precisam fazer a avaliação e tudo mais. Então é difícil. Existe a possibilidade de você ir com nota 0, por exemplo, no TOEFL, existe, mas não é interessante. Então, vamos começar agora sobre os cenários mais reais e os cenários mais normais que existem. O primeiro nível de nota que as universidades pedem fica em torno dos 61 pontos. Então, digamos assim que o primeiro nível de exigência, 61 pontos, tá? Não pense que 61 pontos você vai encontrar só faculdade horrível, faculdade ruim. Já começa porque é nos Estados Unidos. Eu acho que não vai ter uma faculdade ruim lá. De verdade, eu passei por várias e todas que eu vi, a estrutura era uma estrutura muito diferente daqui do Brasil, até nas faculdades mais baratas que existem lá. O segundo nível aí de umas universidades mais famosas não diga meio termo, são 71 pontos. E aí para a universidade famosa, vocês vão, as faculdades dos sonhos, das pessoas que todo mundo conhece, Harvard, MIT e daí para cima, a exigência vai ser 91 para cima, tá? 91 para cima. Fora que essas outras universidades aí
que a gente está comentando aí, essas mais famosas, elas não vão exigir só o TOEFL, elas vão exigir também o SAT. O SAT vai ser um tópico para uma outra live, mas é para vocês saberem que existe também uma prova que é parecida com o Enem do pessoal lá nos Estados Unidos, só que ela é 50 vezes mais fácil, né? Porque o SAT você faz a cada 2 meses e ele vai juntar as suas 2 melhores notas. Não, o SAT é mais tranquilo. É uma coisa maravilhosa. Mas então, pensem nesses 3 níveis de nota: 61, 71 e acima de 91. Se vocês tirarem acima de 91, é praticamente aceito em qualquer universidade, cara. 99,9% das universidades vocês serão aceitos com essa nota. E corre o risco, nossa, péssimo, de vocês conseguirem uma bolsa acadêmica ainda por causa da nota do TOEFL. Geralmente eles oferecem por causa da nota do SAT, só que se você mostrar aí maestria na língua, é possível pleitear uma bolsinha melhor com a universidade, uma bolsa acadêmica, e até na hora de você negociar com o treinador. Porque o treinador vai falar, pô, esse cara não vai ter problema de adaptação, ele manja pra caramba do inglês. Sim. Então, é importante aí que vocês se preparem muito pro TOEFL. Busquem, sei lá, algum professor na cidade de vocês, busquem professores na internet. Inclusive o Doug aqui, ele dá aula para quem precisar, ele pode dar aula por Skype para prepará-los. Hashtag chama nós. Depois manda aí pra gente uma mensagem que eu vou passar o contato dele. E fala mais um pouquinho que você tem aí pra gente dessa prova gostosa. Pode tomar uma água aqui também. É emocionante, né, cara? É uma prova muito específica, cara. Se for pra falar todos os detalhes, todas as novidades que a gente pode ter sobre a prova do TOEFL, essa live vai durar de 5 a 6 horas. Então é bem complicado, mas... enfim, o que o Gui falou é verdade. O cara que vai melhor no TOEFL, que tem uma nota melhor, né, nesse teste, ele tem uma... Não é que ele tem uma chance melhor, não sei dizer se é uma chance melhor de se instalar melhor, mas ele vai ser melhor quisto, né, na universidade. Ele vai ter uma atenção maior. E assim, eu já vi casos né, de garoto que vai pra lá e por conta do famoso brasileirismo, né? O que é o brasileirismo, né? Tô jogando bola, tô de boa. Cara, você não entra no time, velho. Você roda. O cara fica treinando o tempo todo. Só treino, né? E não joga. Por quê? Porque não tem a habilidade comunicativa o suficiente pro cara encaixar ele dentro de um time. E outra, você tá num time de futebol, você tem que falar. Como é que você vai falar? Vai falar não sabendo. Então é muito complicado aí pra rapaziada que tá indo no esporte, fala assim, eu sou um baita esportista, legal, bom pra você. Só que se você não tem nota boa na escola também, aqui, eu já vi a rapaziada perdendo nota pra Columbia, que disputa a mesma liga com Harvard, por causa de nota aqui, porque aqui dava meio que né, not fucking care pra escola aqui. O grande diferencial do TOEFL, inclusive pra rapaziada mais jovem, a gente lá na cidade, minha do Gui aqui, a gente se dá bem com computadores. Quando eu digo computadores, teclado, mouse, essas coisas. O que acontece? O TOEFL, ele é um teste em computador. Isso. Existe o TOEFL, que é o paper-based, mas esse é completamente diferente. Esse paper-based é mais business. O IBT, que é o que a gente faz, que é um Internet-Based Test, ele é no computador. Então, por exemplo, você vai para o writing, que é a parte da escrita. Cara, se você não tem aquela habilidade suficiente, digitação, microlinks, curso de digitação, você perde tempo. Por quê? Você tem 30 minutos para escrever um texto que eles acham aceitável 300 palavras. E é isso que assusta a rapaziada. Fala, mas 300 palavras, cara. Um post no Twitter são 140 caracteres, né? Um post no Twitter. Enfim, é bastante palavra? Só que o que eu falo pra todos, inclusive quando eu dava lá em algumas escolas de idioma, aparecia lá, mínimo 80 palavras. Cara, não se preocupa com as palavras. Não se preocupa com as palavras. Escreve. O máximo que você conseguir. Depois, quem conta são eles. Esquece. Com certeza. É igual eu falava assim, não se preocupa com as palavras, quem vai contar sou eu na hora da correção. Então, esquece.
Então a gente já tá falando até da escrita. São 2 testes da escrita, um de 30 minutos e outro de 20, totalizando 50 minutos. Um de 300 e outro de 225 aceitáveis, né? Onde esse de 300 palavras é um tópico que a gente chama de familiar topic. Mas o que é um familiar topic? Pode ser, sei lá, tell me about your childhood, ou fale sobre a sua infância, né? Ou, sei lá, tem um que é famoso, parents are the best teachers, né? Os pais são os melhores professores. Concorda ou discorda? Então assim, você tem que concordar, você tem que discordar, você tem que dar motivo, você tem que concluir. Então é igual a dissertação aqui? Nossa, não exatamente. Porque lá, os essays, por exemplo, a primeira pessoa, I, me, we, etc., é aceito. Aqui não é aceito. Aqui você tem que escrever para um público. No TOEFL você pode escrever sobre você mesmo. Se você conseguir usar uma experiência pessoal e os caras aceitarem, acharem legal, é um ponto ainda positivo pra você. Legal. Tá? Outra coisa, tá? Mas isso vocês não contem pra ninguém. Só quem tá vendo a live vai saber. E aqui também, é nóis. Tem uma pessoa só, mas tamo junto. Mas tá aqui. Tamo de boa. Aqui tamo dobro, hein? Tamo voando, pai. É o seguinte, vamos supor que o tema é o seguinte, você vai receber um amigo seu e você precisa mostrar pontos turísticos da sua cidade. Quais você mostraria e por quê? Eu moro em Jundiaí, o Gui mora aqui em Várzea. Não tem ponto turístico que a gente pense. Vou mostrar o quê? No Parque da Cidade? O Russi. Não tem. Não vai rolar. Você pode mentir. Você pode falar sobre São Paulo, você conhece São Paulo. Você pode falar sobre o Rio. Por quê? Os caras não vão entrar no seu Facebook e falar fulano falou que é de São Paulo, mas é de Botucatu, tá fora. Não. Entendeu? Eles só vão avaliar o seu inglês. Então fiquem tranquilos. Inventa uma coisa que você queria ter na sua cidade aí. Exato. Putz, eu queria que tivesse sei lá, o Wet n Wild, o Hop Harry fosse aqui na minha cidade, mesmo você sendo de longe. É um parque de diversão top aqui na minha cidade. Exatamente. Mas é tranquilo, assim. Lógico, a gente falando, a galera já assusta, né? Porque se for contabilizar, são 525 palavras em 50 minutos. Uma palavra por minuto, pelo menos. E inglês, né? Se fosse em português, tranquilo, não é, tá? Mas, se você treina, se você é preparado na internet, inclusive, já vou dar a primeira dica, tem muitos que a gente chama de templates. O que são templates? É como se fosse um modelo. As palavras que você pode começar, as palavras que você pode continuar, né? Então, assim, é tranquilo. Pra quem quer e pra quem se prepara, se torna tranquilo, né? Quem faz o teste tranquilo são vocês, alunos estudantes, tá? Depois da sessão de escrita, a gente tem a sessão da leitura. Já falei um pouco do listening, eu vou falar da leitura. Da leitura são de 60 a 80 minutos. Então, se você der sorte, você pega 60 minutos, senão é 80. E por que eu tô falando tanto de tempo? Na tela, vai ficar contando, tem um stopwatch, um cronômetro, né, ali. Vamos supor que você está sei lá, são 36 perguntas da leitura, são 3 textos. Você está na metade do segundo. Acabou os 60 minutos? Tchau. O teste bloqueia e você passa para outra sessão. Não tem chorinho não. Dá só mais 5 minutinhos aí. Não rola. Não rola porque não é o seu professor de biologia que está aplicando uma prova de matemática. Né? Nada contra. Mas é punitivo a questão do TOEFL. Por isso que a gente insiste tanto na palavra estratégia, na palavra saber como é que é o teste, para você não ser surpreendido, né? A gente aplicou um simulado lá pro pessoal do Na Gringa e eles se assustaram. Eles falaram, cara, tô na metade do último texto, tá faltando 10 minutos, e agora? Chuta tudo. Ué, é o que tem pra fazer, né? Então, assim, parte da leitura também são 3 textos, mas não são textos sobre coisas que você vê todo dia. Sobre futebol, sobre celulares, sobre tecnologia. Não, cara. Se for falar sobre tecnologia, vai ser tecnologia para medicina. Entendeu? Então, assim, são tópicos muito complicados. São tópicos fodidos, mano. Aí já fica outra dica. Pode falar, não? Não, fica tranquilo. Tá bom. Já é outra dica nossa aí. Começa a pegar texto pra você ler de tópicos diferentes. Não fica só, eu gosto de futebol, vou ler só futebol. Pega tópicos sobre política, sobre geologia. Vai se acostumando a ter vocabulários de outras
de outras línguas, porque de outras áreas, porque vai contribuir bastante para vocês. Exatamente. E assim, fiquem de olho nas atualidades, tá? Eu tô pressentindo que se não for nesse ano que vem, o assunto vai ser migração, tá? Por causa do boom da construção do muro pelo saudoso tio Dodô, né? Então fiquem ligados com a questão de atualidades. Eu já mando a dica pra vocês. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o da BBC, né? BBC é um jornal britânico e ele manda todos os breaking news pra você, inclusive breaking news aqui do Brasil, tá? Um exemplo que teve aí, quando aconteceu um incêndio no Ninho do Urubu, a BBC já mandou pra mim já, eu nem sabia que tinha acontecido, mas a BBC que mandou. Então, a gente tem muita ferramenta. Nós que somos aí dos anos 90, pra galera também que é dos anos 90 aí, sabe quanto era sofrido aprender esse idioma. Cara, e quanto era até difícil você achar alguém que te ajudasse a preparação, um professor. Sim, não era nem questão só de ferramenta online. Tipo, vou dar um Google aí, eu vou achar um simulado. Não tinha Google. Esquece. Cara, era raça. Tinha Google, cara. Era raça. Tô tentando lembrar o nome do dicionário, mas não vou lembrar. Era dicionário na mão aí, ó. Michelas? Não. Michaelis? Sei lá. Era osso. Era osso. Então você precisava palavra por palavra e tal. Isso que eu pelo menos comecei a aprender inglês por curiosidade, porque eu sempre gostei de rock and roll, então as músicas são todas em inglês, então eu fui meio que favorecido por essa facilidade, né, de gostar. Então esse é o teste de leitura. Então leiam, mas leiam muito, não é pouco não, tá? Leiam muito. Pra galera aí que vai fazer, por exemplo, agora em abril, pega pelo menos aí meia hora, 1 hora por dia e lê. Mas lê bastante, porque vai te ajudar tanto na parte da leitura quanto na parte da escrita. Pra você saber como esses caras escrevem, né? Porque esses caras também escrevem bastante essays argumentativos e opinativos. Eles dão a opinião deles, os caras lá são engraçados. Eu vejo muito também, pelo menos quando eu fiz em 2012, a questão de vocabulário de cotidiano das pessoas. Sim. Quer dizer, você não aprende numa escola de inglês, só que com a leitura você vai conseguir, suprir um pouquinho essa necessidade aí. Então a leitura vai te ajudar nisso também. Você vai criar um vocabulário que no seu curso de idiomas aí da sua escola, você, tanto da escola de ensino médio, quanto dos cursos de inglês que existem aí dessas escolas tradicionais, dificilmente você terá esse acesso. Exatamente. Um abraço aí pro Léo aí. Falando do Léo, ele entrou aí na nossa live também. É nóis, Léo. Love's in the air, bro. É isso aí. You're the best, man. Exactly. Então é bem complicado, mas o mais importante de todo esse processo é o seu mindset, é a sua preparação mental. É a sua preparação de mente, é o seu condicionamento. Positivismo, tá? Essa é a palavra. Tem que ser positivo sempre. Galera, positivismo, velho. Pra tudo, na vida, na prova. É o segredo. É o segredo. Por quê? Se você já vai com aquele desânimo, ou se você já tá indo pra preparação com aquele desânimo, não vá. Fica em casa. Entendeu? Nem sai. Não adianta. Porque nem se inscreve, porque são $215 só pra começar. 215 doleta. O que dá pra fazer com 800 contos? Não dá nem pra comprar celular mais. Não, isso daí já tem que se motivar. Você vê o valor e fala $215, não, agora eu vou ter que fazer. Eu tenho que fazer uma vez só. Fica mais uma aí, um heads up, eu diria. Eu acho difícil vocês fazerem a prova só uma vez. Por mais que vocês tenham feito um monte de simulado antes, eu sempre aconselho que para a pessoa se preparar tanto com tempo, tanto financeiramente, para conseguir fazer a prova pelo menos mais uma vez. Porque a experiência que você tem no simulado é diferente da experiência que você vai ter lá. Como a gente comentou, um simulado na sua casa você vai estar em silêncio, você vai pedir provavelmente para os seus pais ou para quem mora com você não fazer barulho. Trancar a porta. Isso. Quando você vai fazer a prova e é para valer, você vai ter a pressão, você vai ter o ambiente, você vai ter a surpresa da prova. Então, assim, não é para assustá-los, mas se preparem para fazer 2 vezes a prova. E novamente, voltando aí para a área que eu atuo,
É por isso que eu sempre aconselho as pessoas a não esperarem para fazer a prova em abril, que é praticamente a data limite. Tente fazer em fevereiro, mais tardar março, a primeira prova, para que ainda dê tempo de no final de abril você conseguir uma data para refazer caso seja preciso. Lógico, a gente torce para que não seja necessário, porque R$800 aí é praticamente o valor que você vai pagar para o visto. Então, e tem outro detalhe, a nota, estava esquecendo, a nota vale por 2 anos. Então, você fez a prova agora, decidiu, olha, infelizmente eu não vou conseguir para os Estados Unidos agora em agosto, eu vou só em janeiro de 2020 ou em agosto de 2020. Ainda você pode usar sua nota tem validade por 2 anos, beleza? 2 anos. Então isso é outra coisa bacana para às vezes ajudar a tirar aquela pressãozinha aí de vocês de, putz, se eu não for aceito agora eu tô na merda e perdi minha chance. Não. Ela ainda vale por um tempo. Vai sentar no alho. Mas detalhe interessante, porque até mesmo pra galera que já fez, vamos supor, em 2018, 2017, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de... e teve uma nota boa, né? Quer aproveitar pra ir. Então, que eu já comentei já da parte da leitura, do áudio, né, do listening e do writing, né, da escrita. Agora vamos falar da parte que o pessoal julga mais difícil, mas pra mim foi muito mais fácil, porque eu gosto de falar, que é o speaking, né? O que acontece? Por que você acha que eu te convidei pra live, né? Tamo junto. Bom, o que acontece? O speaking, ele é considerado uma forma mais difícil, e eu vou culpar, inclusive, o Sistema Brasileiro de Educação Estrangeira, né, da língua estrangeira. Porque o que acontece? Desde o começo a gente aprende a traduzir textos. E nunca nos foi, vou dizer obrigado, mas nunca nos foi motivado a prática, por exemplo, de um áudio, de um listening ou até mesmo do speaking. Então, nessa hora, quando você fala em falar inglês e em speaking English, o cara já fica assustado. Fica travado. E isso é completamente normal. Tá? Então, o Mac, dá um jeito aí. Agora tá mudando, né? Agora, várias escolas aí, principalmente as particulares, estão incorporando o ensino bilíngue. Isso vai ajudar muito ao futuro da nação. Fiquem atentos que em breve teremos uma novidade ótima para vocês que querem se preparar para o TOEFL e às vezes não podem estar aqui com a gente no ND Academy em Jundiaí ou no ND Academy lá no Rio de Janeiro. Então fiquem atentos que esse ano promete novidades quentes para vocês, quentíssimas e coisas tops. Exatamente. Por que o speaking é tão, tão medonho? São 6 tarefas que tem que fazer. São 6 mini provas de speaking, tá? Então, não é pra se assustar no começo. Isso assusta porque você vai pensar, vou ter que falar 6 vezes coisas diferentes. Mas eles duram só 20 minutos, né? Comparado a 60. O listening eu não tinha comentado, é de 60 a 90 minutos do listening. Então, se você der azar aí, você pega 4 áudios, você tá na... Cara, quase 50% a mais de tempo que outra pessoa pode... Cara, 90 minutos aí é um jogo de futebol inteiro, 1h30. Imagina. Então, imagina, sei lá, 90 minutos falando inglês sobre coisas que você não tem nem noção que vai acontecer aqui, né? Não, sim, Estão fazendo uma pergunta aqui sobre para as mulheres. O processo, a parte de realização da prova não vai ter diferença nenhuma, tá, pessoal? Tanto para homem quanto para mulher, o processo de prova, de TOEFL, é a mesma coisa. Inclusive no dia de realizar a prova, não tem separação. Vai ter homem, vai ter mulher e tudo mais. As perguntinhas aí, hora das perguntas, perguntas. Consegue sim, Aleph. É o que a gente comenta aí. Agora, saindo um pouquinho da prova, só para responder sua pergunta. A gente diz que a idade ideal é ali dos 18 aos 24, 25 anos. Eu falo de idade ideal. Mas eu sei casos, e a gente já trabalhou com atletas que com 29 anos conseguem uma oportunidade lá nos Estados Unidos. Só que, novamente, você aí vai ter que se preparar muito bem para as provas, entende? Vocês têm que
que pôr na cabeça o seguinte, ainda mais as pessoas com um pouquinho mais de idade, você já tem também um pouquinho mais de experiência e um pouquinho mais de responsabilidade para saber. Estudo. Vocês vão ter que focar no estudo, achar uma preparação muito boa para passar nas provas. Mas quanto a isso de idade, pode ficar tranquilo, que é possível sim, tá? Não se atenham muito à idade. Existe aí uma porrada de materiais, inclusive, que vocês podem usar. E novamente, depois a live vai ficar aí provavelmente disponível no IGTV. Já até me bugou a mente aqui. E caso vocês tenham perguntas e queiram materiais, me dá um toque que eu vou passar para vocês, beleza? Olha, o Ho for Fitness. Ho for Fitness é um preparador. Ele prepara pessoas, ele tem um programa de preparo para o futebol lá nos Estados Unidos. Ele segue aqui a gente e fez um comentário bacana aí, ó. Tá falando que o tópico que a gente está conversando é um tópico interessante e muito importante para quem tem essa vontade de ir para os Estados Unidos. Thank you so much, my friend. I appreciate that you joined us here in our live stream. Thank you so much. Thank you, buddy. Mas é basicamente isso, pessoal. Lembre-se desse foco, preste atenção aí. Depois eu vou estar colocando essa live novamente além do IGTV, eu vou provavelmente colocar no YouTube também, para que vocês tenham esse bate-papo e, poxa, façam perguntas. Às vezes vocês não conseguiram ver no momento da live, mas vão ter perguntas, podem mandar pra gente. Eu vou colocar inclusive o perfil do professor lá, o link do Instagram dele, para que vocês possam entrar em contato. Às vezes vocês têm alguma dúvida, querem às vezes fazer uma preparação com ele e tudo mais. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Answering questions. Eu não sei o que tá acontecendo, Léo. Cara, o Insta, às vezes ele boicota a gente. Eu acho que o tio Mark não é muito fã aqui da gente do Na Gringa, não. Mas, como eu tava comentando aqui, a gente vai disponibilizar de novo essa live para quem não pôde participar, para que vocês consigam assistir novamente, mandar perguntas e tudo mais. Tem alguma coisa para você comentar, Doug? Só pra rapaziada aí ficar tranquila. E pra quem tem a intenção de fazer o TOEFL, seja homem, seja mulher, inclusive o mercado de intercâmbio esportivo para mulher aumentou gigantescamente. Todas as mulheres, todas as garotas que eu conheci nos Estados Unidos tinham 100% de bolsa. Todas. A mulherada tá engolindo todas os homens, velho. Aqui é girl power, velho. Yes, we can. Entendeu? Inclusive tem uma aqui na live, ó, a Rafa Stocco, que é aqui de Jundiaí. E essa pessoa joga barbaridades. Eu falo com ela faz tempo, estudou ensino médio comigo. Convenço. Sabe aqueles campeonatos de showball? Foi artilheira nos 3, 4 anos que ela jogou, ela foi artilheira. Embaçado, ganhei em 2009, tamo junto. Ganhei em 2009, foi a melhor ponta de banco da competição. Mas não tem esse misticismo que a gente tem aqui. A coisa lá é democrática, a coisa lá funciona, tá? Então assim, todas as idades, como o Gui falou, tem atletas de 29 anos ainda, eu tenho esperança que eu vou fazer 27, mas tem atletas de 29 anos que conseguiram ir. Cara, o que importa é ou como você vai se sair no teste, tá? Isso é o mais importante no contexto todo. Enquanto o Gui tava mostrando aqui, ó, esse aqui é um dos exemplos de material, é a Cambridge é a maior universidade aí da língua inglesa, que é o Cambridge, aqui que tá no ponto da cabeça, Cambridge Preparation for the TOEFL Test, TOEFL Test. Né? Verdade, eu não comentei, né? O que significa o TOEFL? O TOEFL é um acronym, é uma sigla, né? Que é o Test of English as a Foreign Language, ou seja, o teste de inglês como língua estrangeira. É você mostrar para o mundo, deixa eu mostrar para vocês aqui também, é mostrar para o mundo que o inglês é a tua segunda língua. Terceira, quarta, quinta, whatever, independente. Você mostrar para o mundo, eu sei falar inglês. Precisa disso?
Precisa, tá? O TOEFL ele só não é assim tão bem quisto na Inglaterra, porque a Inglaterra tem o próprio, que é o da Cambridge, que é o IELTS. Então eles preferem mais o IELTS. Mas, por exemplo, você vai fazer, sei lá, quer fazer um programa de pós-graduação na Alemanha, TOEFL. Quer fazer um programa de pós-graduação na França, TOEFL. Mestrado na Austrália, TOEFL. Então, assim, TOEFL ele é exigido sim, tá? Se você quiser estudar de graça, se você quiser pagar 20 mil reais para estudar um ano, você fica à vontade. A pergunta tá colando absurda aqui, galera. Tá focada. Estamos focados. Ô, Aleph, depois chama a gente aí, me chama no inbox, no PV, que eu vou te explicar sobre custos. Hoje a nossa live é focada no TOEFL, tá? Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Nós falaremos aí de custos em alguns outros dias, tá? Hoje a gente pode falar do custo do TOEFL, como a gente já comentou, que é $215. Mas custos sobre o processo todo, manda pra gente aí no inbox, que depois eu te respondo. Prometo que ainda hoje você vai ter um feedback sobre isso, beleza? Show de bola. Surgiu pergunta sobre o teste? Não, né? Não, pessoal comentando, falando da prova. Da prova só, né? Então, voltando só rapidinho para mencionar o speaking rapidinho. São 6 tarefas, onde as 2 primeiras você vai falar sobre, again, familiar topics, tá? Só que qual que é o grande... que a galera fica desesperada. Eles te dão 15 segundos para você preparar a sua resposta e você tem 45 segundos para falar. Só que aí que vai a grande dica mastermind. A galera perde muito tempo lendo a pergunta e não entendendo. Foca nas palavras-chave. Por exemplo, parents are the best teachers. Parents e teachers, né? Pais, professores. Best, melhores, beleza. Já tô aqui já. Então você tá ganhando um pouquinho mais de tempo, porque são 15 segundos só, são 15 minutos que o computador fica em silêncio. Mas o cara fala, in this section, o cara só fala bastante. Então, aí você fala, nossa, mas 45 segundos pra falar é muito pouco. Não é pouco. De novo, você vai ver. Pega um áudio do WhatsApp, manda 45 segundos de áudio no WhatsApp. Parece uma eternidade. E você fica assim, isso é um fato complicado, tá? Então por isso, isso aí, né? Assunto pra outra hora. Mas o cara que fica, I'd like to, você vai perder pontinhos. Perde uns pontinhos aí. Então qual que é o segredo? O segredo é, de novo, internet. Vocês têm o YouTube. O YouTube é gigantesco. O YouTube tem milhares de provas de speaking. Milhares de provas de speaking. O TOEFL é um pouquinho mais difícil de achar, mas tem umas palavras certas que a gente vai mandar depois para vocês acharem a prova com as respostas, tá? Então, os 2 primeiros você tem 45 segundos para falar, mas é tópico familiar. As perguntas 3 e 4 você tem um pouquinho mais de tempo para falar, são 60, e um pouquinho mais de tempo para se preparar, que são 30 segundos. Só que eles são chamados de integrated, eles são integrados com o quê? Com áudio e com um reading. O 3 vai ser um assunto de campus, então vai ser um assunto que a galera que já está cursando a universidade aqui, com certeza, ou muito provável, que já vai ter visto alguma coisa do tipo. Agora, o 4 é um famoso lecture, que é uma palestra, uma aula, né? Então, vocês veem só que o TOEFL dá tanta importância para essa questão de universidade, porque é o foco deles. Eles querem te preparar para vocês irem para uma universidade nos fucking United States. Desculpa, United States. Tá? Então é muito específico, mas ao mesmo tempo também é muito fácil de você se preparar. É questão de querer ter o material certo, ter um tutor. A gente vai, né, preparar as aulas online aí mais para o futuro. Isso, né? E perguntinhas. Isso, Aleph. Na verdade, a prova, é uma prova feita no computador, só que é feita e aplicada por escolas credenciadas, tá? Existem escolas nas principais cidades do país, e essa prova é dividida em quatro partes. Você tem a parte escrita, a parte falada, a parte de ouvir e a parte de escrita, tá? Então, ela vai treinar suas 4 habilidades. Então, é importante que vocês treinem as 4 habilidades. E até no speaking, vocês conhecem alguém que está falando inglês, que estuda inglês, que está nos Estados Unidos?
começa a mandar áudio pra pessoa, começa a trocar ideia com a pessoa em inglês. Tá no rolê? Paga de gringo. Chega das pessoas falando inglês no rolê. Usa as oportunidades, você vai se divertir e vai estar treinando. Dá certo, viu? Porra, eu treinei assim muito. Até hoje eu treino assim às vezes. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal. Vamos encerrando a live. Tem mais algum recado aí que você quer dar pro pessoal? Galera, vamos começar a estudar aí. A realidade é essa. Isso mesmo. E como o Doug já adiantou, provavelmente a gente vai criar um curso para vocês aí, para prepará-los para o TOEFL, tá? Então nós vamos fazer uma série de vídeos, de videoaulas e vamos oferecer para vocês com uma condição muito especial, tá? Então a gente está começando a desenvolver esse material. Eu acredito que até no final desse ano a intenção é começar no segundo semestre a oferecer para vocês, principalmente para quem está aí distante das nossas academies, tá? Então fiquem atentos às novidades. Nós criaremos esse material especial para vocês, pensando na preparação e pensando que vocês sejam aprovados na prova, tá? Agradeço novamente todo mundo aí que participou da nossa live, tá? Tem aí, ó, a Dani acabou de entrar, que é a nossa responsável pelo Rio. Depois, se vocês são do Rio de Janeiro, ali da região do Rio, sigam o nosso outro Instagram, que é o Intercâmbio_Esportivo. Lá vocês vão ter acesso e vão ter uma linha direta para conversar com a Dani, tá? Que é a responsável pelo Rio, e também aí para bater um papo com a Luana, que é a professora lá do Rio de Janeiro. Nós vamos encerrar por aqui. Novamente, muito obrigado, Doug. Tamo junto. Agora a gente vai começar um outro programa aqui, a gente vai gravar e talvez saia o piloto na quarta-feira para vocês assistirem, tá? Dando certo, vocês gostando, nós começaremos aí, as lives continuam normalmente, mas esse piloto, vocês gostando, vai virar também aí um programa semanal. De novo, muito obrigado e nos vemos do outro lado da fronteira, certo? Um abraço e até mais. Vou encerrar aqui também. Oh, 19 viewers.